E no programa Log Brands de hoje eu tenho a honra de receber aqui o Paulo Bertaglia, nosso amigo, especialista, professor, conhecedor de logística, com livros, matérias, com ensinamento de logística. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer enorme ter você aqui. Gratidão enorme, uma honra, um orgulho estar aqui presente e poder contribuir aí com o seu programa e difundir um pouco da logística, né, Eurico? Muito bom. Roda a vinheta. E voltando aqui agora com o meu amigo Paulo Bertaglia, prazer de novo você estar aqui. Paulo, fala sério, está todo esse tempo na jornada de logística, conhecendo como você conhece e vendo esse cenário de agora, qual que é a avaliação que você tem agora de olhar a logística, atendendo como está atendendo e o volume de coisas que está aparecendo agora? Olha, a logística sempre foi importante, uma área extremamente relevante no mundo. Ultimamente adquiriu uma importância muito maior, já era importante até antes da pandemia, e nós sabemos disso, mas com a pandemia houve uma descoberta. A descoberta que vai além do profissional, do estudante, do professor. Ou seja, o mercado acabou descobrindo muito mais a logística, olhando até pela perspectiva da conveniência. Nós passamos a comprar muito mais no comércio eletrônico, um percentual que se elevou bastante, e com isso as pessoas que convenientemente queriam receber o produto em casa, a mercadoria em casa, eles passaram a entender que se o produto não chega, falta logística. Falta logística. Se eu preciso fazer uma devolução e não tem esse atendimento da devolução, falta logística. Então, essa importância, ela está muito presente nesse momento, mas se nós formos falar da história, né, da época lá onde os romanos, por exemplo, iam buscar o azeite lá no norte da África, toda aquela distância sal, percorrida, e a seda que vinha da China, vinha para Roma e tal. Então, a logística, ela sempre esteve presente, e aí, Eurico, eu costumo até dar exemplo da muralha da China, da construção das pirâmides, ou seja, se não fosse a logística, as pirâmides não seriam construídas. Então, a logística realmente é muito relevante, ela adquire hoje uma importância significativa, até pela perspectiva mais ampla, não só de estocagem, não só de armazenagem e transporte, mas hoje nós encaixamos a logística dentro de uma palavrinha chamada supply chain, né, que é a cadeia de abastecimento, onde nós planejamos, nós compramos, nós produzimos, nós distribuímos, e as empresas cada vez mais, estejam elas no varejo ou no bens de consumo, essas empresas estão cada vez mais preocupadas em ter um supply chain, uma logística mais assertiva, porque tem uma expressão mágica no mercado chamada experiência do cliente. Essa aí. Se nós não atendemos o cliente da forma e na perspectiva, na expectativa que ele deseja, ou seja, existe um problema, porque a palavra fidelidade de cliente está sob questionamento, está sob júdice. Ou seja, se eu não fico contente com uma empresa onde eu comprei um determinado produto, não recebi na qualidade e no prazo que me foi prometido, automaticamente na próxima compra eu vou mudar de empresa, eu vou para outra. Então a logística tem essa relevância, tem a relevância física, tem a relevância comportamental, e eu costumo dizer para executivos, amigos, motoristas de caminhão, que é o seguinte: a logística também passa pela perspectiva daquela pessoa que chega para entregar o produto, principalmente ali na última milha, né? Entregar o produto, mas ele se relacionar também com o cliente, com o consumidor que está recebendo essa mercadoria. Temos muito para falar aqui, Eurico. Que bom, tem bastante tempo, então vai ser muito bom. E vai ser uma aula, né, Paulo? Deixa eu falar, Paulo, nós estamos olhando para um cenário onde especialista como o Paulo, deixa eu dar algo para você, porque você vai falar mais que eu, e nós estamos vendo que especialistas estão surgindo, né? E não é o especialista aquele raiz, que é aquela coisa de quem começou lá no passado e viu as formas tradicionais. Mas também nós vimos também muita aplicação de tecnologia, de inovação, de novos cenários.
E aí você, né, o Paulo Bertaga, com experiência, professor, conhecedor que você conhece, qual é o cenário que você vê atual e qual é essa tendência porque hoje o dominador do mercado hoje é exatamente isso, a experiência do cliente. Porque o cliente hoje opta pelo que ele quer, da forma que quer, o tempo que quer, se não está bom ele reclama. Qual é o cenário que você vê hoje e o futuro? Porque mudou completamente, inclusive a próprio nome logística, né? Essa forma científica de se falar mudou como a própria... Você não compra hoje um produto para você falar, não, eu vou entregar. Não, tem que ter uma experiência para receber. Então, quem vai entregar? Quem é o tipo de parceiro que você vai adquirir? Qual é essa tendência que está para chegar aí? As empresas precisam trabalhar baixo 4 elementos principais que eu costumo colocar. O primeiro é a estratégia, ou seja, como é que eu enxergo o mercado. E dentro da estratégia, logicamente, eu olho a perspectiva de mercado, o que vai acontecer no futuro. Porque, na realidade, essa experiência do cliente que nós estamos conversando aqui é que vai transformar a necessidade de entrega de mercadoria. Ali, né? Isso, vai moldando e a logística tem que fazer parte desse processo. O segundo ponto é processos. Né? A palavrinha processos, que é uma palavra mágica, e eu costumo até encaixar dentro da parte de processos os modelos de negócio. Né? Então, os modelos de negócios, eles são fundamentais. E hoje, muitos modelos diferentes estão sendo criados exatamente por causa do terceiro pilar, que é a tecnologia. É uma plataforma, porque a tecnologia é importante, ela viabiliza essas diferentes acomodações do mercado e dos processos. E o quarto elemento, e isso eu não estou criando, isso já é catedrático, são as pessoas. Então, esses 4 pilares, eles são fundamentais para a gente tecer essa teia de aranha do futuro. Agora, o importante aqui para as organizações, sejam elas pequenas, médias e grandes, é fazer uma leitura, eu diria equilibrada do mercado. O que está acontecendo com o mercado? Porque muitas empresas investem em tecnologia pela tecnologia. Né? É esse equilíbrio que eu gosto de buscar. O mundo hoje ele é digital, não tem dúvida disso. Né? E tecnologia viabilizadora. Como é que eu posso trazer a vantagem competitiva para a minha empresa, utilizando estratégias diferenciadas, processos diferenciados, tecnologias aplicáveis, né? E pessoas treinadas. Então, quando nós olhamos por esses 4 elementos, e nós temos perspectivas, nós falamos muito de Uber, de Airbnb, mas existem empresas no nosso mercado, o iFood está aí, né? O iFood é nosso, Mercado Livre aí da Argentina, que vem numa toada bastante razoável, bastante interessante, e criando um mercado e competindo de igual para igual com uma Amazon, com uma Alibaba. Então, e está aqui, são empresas que estão muito próximas da gente. Então, quando nós olhamos pela perspectiva desses 4 elementos, e principalmente a tecnologia, quando eu vejo o futuro, o que eu posso fazer de diferente? Então, nós falamos muito de indústria 4.0, embora esteja um pouco aí, né, houve um momento em que atingiu o ápice, depois diminuiu, agora está começando de novo a se falar muito da indústria 4.0. A grande verdade, Eurico, e aí muitos executivos com os quais eu converso, eles concordam comigo, eles estão muito atolados na operação. E faz parte, ou seja, são contratados para isso, para trazer receita. A operação traz receita. Resolver problemas, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, como o mercado está evoluindo, as plataformas tecnológicas, principalmente a inteligência artificial, o mundo da robótica, a automação, vem vindo com muita força. Até o metaverso está chegando agora. Metaverso, exatamente. Então, quando nós olhamos por essa perspectiva, como é que as empresas vão, ao mesmo tempo, trazer a receita através da operação e também olhar a inovação? É outra palavrinha mágica, a inovação que existe no mercado. Então, existe um conceito que foi criado, não é novo, já existe há muito tempo, chamado ambidestria. E o conceito da ambidestria, ele possibilita movimentos híbridos, por exemplo. Tá bom, eu vou focar na minha operação porque tem que trazer receita, mas ao mesmo tempo eu vou focar na inovação. Agora, como eu faço isso? Eu contrato pessoas dentro da minha empresa ou eu uso, olha o que está acontecendo no mercado, as startups
que estão trazendo soluções fantásticas. E pontuais, né? Pontuais para resolver as dores das empresas. É isso aí. Né? Então, esse é um aspecto importante, e quando nós falamos, nós não podemos falar do futuro, né, sem olhar por essas perspectivas, até porque o futuro acontece de uma forma gradual. É muito difícil você se jogar, mesmo a startup, embora ela pense, né, ela traga ideias um pouco mais futurísticas, não dá para a gente se jogar e fazer grandes apostas, porque a pequena empresa de hoje pode ser a empresa de amanhã, né, a grande empresa de amanhã. E aí tem um ponto importante, Eurico. Muitas vezes eu faço mentorias para startups. E a primeira coisa que eu quero e gosto de eliminar é: não veja na empresa grande uma empresa que é um elefante que demora, que tarda para se mover. Os objetivos são diferentes. Ela precisa sincronizar processos, ela está estruturada, tem uma série de compliance, de conformidade que ela precisa ter, e portanto, não consegue atingir a velocidade da startup. Né? Agora, o aprendizado da startup é importante. Nenhuma empresa grande vai agir como uma startup. Tira isso. Muita gente fala sobre isso. Não dá. Né? Nunca, né? Sansão e Davi, né? Exatamente. Golias e Davi, né? Exatamente. Então, essa perspectiva é muito importante. Então, nós estamos... Inclusive, estamos aí, eu vou fazer aqui já um ponto, estamos criando uma empresa com mais 4 pessoas, chamada Avesso. Né? Muito legal. Essa empresa vai ser lançada dia 16 de novembro, e é uma empresa que vai tratar de aspectos de inovação. Logicamente, nós não vamos deixar de fazer consultoria, até porque consultoria traz um aprendizado muito grande. Eu sigo com a minha empresa, Metas, ela vai continuar, vou continuar escrevendo, vou continuar falando, dando palestras, fazendo por favor. E nós vamos ter em paralelo essa outra empresa, vamos trazer investidores, né, para as startups, inclusive investimentos internacionais específicos em operações, supply chain, logística. Então esse vai ser o nosso foco. Né? Uma grande dor. O Brasil é um Brasilzão, né, que precisa de muita ação. Que legal, Paulo. E o que eu fico mais feliz em saber é que, assim, nós estamos com uma oportunidade muito grande, falando exatamente da logística 4.0, né? E existe aí, claro, uma série de expectativas em função da tecnologia, mas quando a gente olha hoje a cadeia de produção, né, que precisa de velocidade, precisa de assertividade, precisa de uma dinâmica melhor, e olhando para a logística, parece uma carreta bitrem, né? Enquanto o cavalo puxa, a carreta não vai tão bem. Como é que se criar essa sincronia? Porque muitas vezes a produção tem o seu tempo, tem o seu setup, lá, o seu processo inteiro, e muitas vezes a logística também não consegue também se adequar. Como é que fazer essa junção perfeita? Até porque a ideia do 4.0 é criar esse mecanismo bem, uma linha tênue, mas bem real, que consiga atender melhor o cliente, com mais qualidade, e o produto não seja, hoje, a maior dificuldade dos e-commerce hoje é falar de logística reversa. Como é que olhar para esse cenário? Muito boa essa pergunta, e eu gostei muito de um ponto que você trouxe aí. Quando a gente fala 4.0, nós não estamos falando só de tecnologia. Exatamente. Nós estamos falando de pessoas também. Exatamente. Então, uma das coisas que eu gosto muito de frisar quando eu faço minhas palestras, meus workshops, converso com as pessoas, com os líderes de empresas, é o seguinte: não olhe pela tecnologia somente com o viés tecnológico. Né? É lógico, a tecnologia traz a vantagem competitiva, mas hoje nós sabemos que existe uma falta, uma ausência de talentos no mercado, tanto pela perspectiva de supply chain, quanto pela perspectiva de tecnologia, dos dois lados. E isso não é bom, não é bom. Mas vamos olhar, né? Vamos olhar a metade do copo cheio, né? Ou seja, há uma oportunidade de investimento, de educação, onde as instituições precisam estar melhor preparadas, exatamente para treinar as pessoas e preparar as pessoas no que vem pela frente. Então, quando um líder de uma organização ele olha pela perspectiva e pergunta para mim: Paulo, que tecnologia eu posso usar aqui? Eu vou automatizar, vou usar robô, como é que eu aplico inteligência artificial, como é que eu melhoro o meu planejamento, como é que, por exemplo, eu torno o meu centro de distribuição mais ágil, mais veloz, utilizo o RFID.
E tem outra coisa, como é que eu fico sabendo, por exemplo, se a entrega que eu fiz quando o meu caminhão saiu, ele carregou, saiu e tal, ele foi entregue, eu preciso saber disso, né? Essa mercadoria chegou lá no cliente, eu preciso saber disso em tempo real. Então, alguns conceitos já existem, torre de controle é um deles, né? E a torre de controle vem com bastante peso, grandes organizações estão fazendo essa implementação. Isso é bastante importante. Então, a perspectiva de olhar a tecnologia em conjunto com todas as outras áreas traz sim uma vantagem competitiva para as empresas, né? Não dá para olhar de forma isolada. Eu tenho conversado com algumas empresas, principalmente de varejo, de bens de consumo, sobre essa utilização da tecnologia, sobre a automação. E aí, Eurico, vem um outro ponto, que é um ponto... tem um aspecto preocupante, ou seja, os robôs, a automação vem forte e, ao mesmo tempo, como é que ficam os empregos? Né? O que acontece com os empregos? E há essa preocupação. Então, de um lado, estive hoje, inclusive, conversando com uma pessoa onde nós tratamos desse assunto. E aí ele me disse, mas Paulo, nós deixamos de gerar emprego de um lado, mas geramos de outro. E eu disse para ele o seguinte, ok, nós, por exemplo, deixamos de gerar um emprego na logística, né, e vamos gerar em tecnologia, porque as empresas estão precisando de pessoas de tecnologia. Só que as pessoas que estão na logística não entendem tecnologia e vice-versa. Então, e o tempo de aprendizado não é do dia para a noite. Exato, tem um gap. Tem um gap aí. Tem uma distância entre você estar na logística e, eventualmente, a empresa não precisar mais do seu trabalho, porque vai trazer tecnologia. Eu perco o emprego, mas dou emprego para um outro. Então, aquela pessoa ficou desempregada. Isso aqui é uma bolha, né? Exatamente. Então, é uma perspectiva futurística. Logicamente, não temos aqui uma bola de cristal para saber o que vai acontecer, até porque há 2, 3 anos atrás nós não imaginávamos que nós íamos usar álcool, né? Álcool gel, vacina vindo de fora. Vacina, né? E o mundo passando por uma situação, e aí vem a história do mundo bunny, o mundo VUCA, cheio de complexidade, de volatilidade, e logicamente supply chain, logística, as empresas de uma forma geral foram afetadas, a gente acompanhou isso, e continuam sendo afetadas. Né? Então, insumos faltaram no mercado, e hoje as empresas ainda vivem alguns dramas relacionados a isso, o que leva a uma outra questão, Eurico, que é a seguinte, será que faz sentido continuarmos apostando em termos um eixo substancial, tanto do ponto de vista de manufatura, como do ponto de vista logístico na China? Nós sabemos que mais de 70% do fluxo logístico passa pela Ásia. Né? Então, os lockdowns que aconteceram na China e na região, e depois nós tivemos ainda o problema de um navio, né? No canal de Suez, que acabou acarretando que história, problemas. Muita história, né? Muita história, mas as empresas precisam sim estar preparadas para enfrentar essa realidade. E você, Paulo, olhando assim, eu estou aqui olhando o seu livro aqui, sinal um belo de um livro, pessoal. Que oportunidade, você que de logística, que conhece e quer conhecer um pouco mais. Paulo, fala um pouquinho desse livro aqui. Porque eu ia até dizer para o pessoal o seguinte, nós sempre houve falta de livros, de conteúdos muito claros, mas muito direcionados e assertivos para quem quer conhecer logística. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não sei o que é logística, eu vou buscar na internet. Na internet tem um monte de coisa lá, mas nada tão muito claro. E o Paulo, com o conhecimento que tem, essa clareza de falar de logística, como estivesse falando do dia a dia dele, esse livro vai te ajudar bastante, até porque você que está se formando, como ele falou, essa pessoa que está começando a mudar de posição. Tem esse livro. Paulo, fala um pouquinho desse livro aqui. Esse livro aqui eu sei que você tem um carinho por ele, muito maior, porque ele é o último que você fez, né? Na realidade, eu tenho uma paixão muito grande por esse livro, porque ele é a 4ª edição. Na realidade, o livro com esse título, né, ele surgiu há 20 anos atrás. Eu trabalhava na Unilever ainda, quando eu comecei a escrever o livro. Eu sou professor há 41 anos. Nossa. Com 26 anos eu já lecionava. Ao respeito aí, ao respeito aí. E dou palestra há 41 anos também. Sou voluntário da educação há 41 anos. Então, nas periferias, eu costumava dar cursos, vários tipos de cursos, não necessariamente só sobre logística, não. Eu dava, inclusive, curso de computação, de ciências, de geografia. Tá vendo, gente, como é bom de convidar uma pessoa para fazer entrevista? A gente descobre coisas que a gente não sabia.
Que legal. E durante a pandemia, como eu não podia dar os cursos, eu criei um canal, que é o Prosa Convertida. Sim, né? muito bom, por sinal. Que você conhece, então eu trago pessoas, tem mais de 400 prosas, Sim. 440 prosas. É legal que é uma prosa mesmo, né? É um bate-papo legal. É né? o que nós estamos fazendo aqui, é um bate-papo, né? E a história desse livro, ela é fantástica, porque inicialmente, eu tenho 12 livros escritos. Nossa, né? que legal. Mas esse livro é um livro de mercado que foi lançado pela editora Saraiva. E quando eu comecei a escrever o livro, era um livro de compras. Mas pela Unilever, eu viajava muito para os Estados Unidos. Então, encontrei alguns baluartes da logística, professores, escritores de Harvard, o Balu é um deles. Né? Legal. E eles falaram, Paulo, mas você trabalha com supply chain, por que você não escreve um livro de supply chain? E como, conversando com essas pessoas com extremo conhecimento, acadêmicos, tudo bem, mas com muito conhecimento, eu resolvi escrever o livro de supply chain. Né? Usando uma base de conhecimento que eu já tinha, eu participava de movimentos voltados para o SCORE, né, o famoso modelo SCORE, que é um modelo de referência de supply chain. Eu participava nos Estados Unidos. E participava do ECR, que é o Efficient Consumer Response, que é a resposta eficiente ao consumidor, que aí brotou todo esse conhecimento de supply chain, envolvendo Procter & Gamble, Walmart, Coca-Cola, Unilever. Então eu conversava com todas essas pessoas e tínhamos reuniões semestrais nos Estados Unidos. E aí surgiu então o livro, foi lançado em 2003, o livro, né, a sua primeira edição. E essa quarta edição, ela já entra com a Indústria 4.0. Então já tem o Mundo 4.0 nela. Né? Já está permeando a inovação para o futuro aí, Exato. Né? Então, não que os outros tenham ficado defasados, eles não estão. Não mesmo. Esse, na realidade, ele vem com uma roupagem voltada para a inovação, Indústria 4.0. E o livro é interessante, porque é um dos poucos livros no mercado que fala de supply chain no comércio eletrônico, aplicação e tecnologia da informação em supply chain, habilidades dos profissionais para trabalharem em supply chain. Né? Então, eu enxerguei um gap, uma necessidade, porque eu havia entrevistado 70 empresas há 3, 4 anos atrás, mais ou menos. E aí eu percebi que os diretores de supply chain, diretores de RH, diziam o seguinte para mim: Paulo, meu amigo, você que está inserido no contexto da educação, como é que a gente prepara melhor o aluno para ele vir para dentro da empresa melhor preparado, né, e exercer a função como deveria exercer a função? Então, eu tenho participado, inclusive, de algumas instituições onde eu apoio na grade, na formação da grade. Para mim, toda a grade tem que ter liderança, tem que ter indústria 4.0, inovação. Provoca, né? Provoca o crescimento. Né? E vamos fazer uma provocação aqui para o MEC. Né? As pessoas no MEC precisam estar mais atualizadas, porque muitas vezes a grade não é aprovada, porque tem alguns professores que têm uma visão, não antiquada, mas é uma visão mais convencional, mais conservadora. Tal. Nós precisamos olhar para o futuro e ter essa conexão com a empresa. Eu adoro essa relação universidade-empresa, exatamente porque a empresa investe na universidade, né, e ao mesmo tempo diz para a universidade o que precisa aprender. Né? E as empresas buscando inovação desesperadamente e o profissional que chega não está tão preparado, ela tem que desenvolver o profissional muitas vezes. Né? Exatamente. E outra coisa interessante, Eurico, eu agora vou lançar um livro baseado nos meus artigos. Eu tenho centenas de artigos escritos, estou atualizando, apesar que eles são bem atuais, os meus artigos, eu procuro não mencionar datas ou não buscar coisas antigas, ele está sempre atualizado. Então, é uma coletânea de 20 artigos, é um livro com um pouquinho menos de 100 páginas, mais ou menos. Legal. Já está escrito, já está pronto. Então já está quente, está no forno. Já está, na realidade, já está na editora, o pessoal está formado. Que legal, que legal. Para quando? Esse ano, dezembro, com certeza, ele deve sair. Olha que legal. Né? O pessoal quer dizer, o pessoal vai começar o próximo 2023 já com material novo para começar a saber o que é da logística. E é interessante, porque ali nós temos artigos, Eurico, voltados para indústria, logística 4.0, transformação digital, habilidades das pessoas, como é que o RH tem que se preparar para enfrentar a necessidade de profissionais de logística
do futuro, Sim, né? sim. Ou seja, como é que a RH tem que se preparar com o mundo 4.0, Sim, torre sim. de controle, como Exatamente. aplicar tecnologia, como usar TMS, que é o Transportation Management System, ou seja... WMS. Sim, são 20 artigos. Nossa, né? muito bom. E esse é o primeiro volume. Espere. Esperem, porque Espere nós os vamos outros. ter a cada 6 meses volumes diferentes. Que legal. Né? Poxa, Trazendo que aí bom. para dentro desse e-book, desse livro que eu estou Pô, puxa escrevendo. vida. Bom, Paulo Bertaglia, nosso amigo. Paulo, as suas considerações finais. Quero dizer assim que foi uma honra ter você aqui. Bom, pouco tempo, mas a gente entende o que precisa ouvir mais você falar desse assunto. A gente quer combinar com você para a gente fazer uma série só de logística. A gente vai falar só de assuntos específicos. Uma série falando toda semana de um assunto específico de logística. A gente trazer isso como se fosse um case de sucesso para quem está começando agora, quem quer aprender, fazer um pouco mais de logística. Como a gente está fazendo com as startups. Topa? Topo, já está topado. Ou seja, dentro da perspectiva de difundir a logística, supply chain, eu adoro essas áreas. E tem uma coisa, Eurico, já para fazer um ponto final aqui na nossa conversa, fantástico, gratidão enorme pelo convite. Uma perspectiva que eu passo como mensagem para todos os líderes e executivos. Não olhe o supply chain ou a logística apenas pela perspectiva física, Sim. olhar pela mercadoria avançando na cadeia de valor. Vamos olhar alguns elementos que fazem parte, ou seja, liderança, ser bom líder. Se você é um bom líder, se as pessoas têm esse viés de liderança, seguramente elas vão reter talentos ou contratar melhores talentos. Sim. E vai fazer com que a logística, a supply chain funcione de uma maneira melhor. E uma outra coisa, posso fazer um jabazinho aqui? É teu. Tempo é teu. Queria convidar o pessoal para assistir o canal Prosa com Bertaglia, que você já mencionou. É um nome onde eu procuro enfatizar e na realidade a Prosa com Bertaglia, e é interessante, viu, Rico? Eu montei essa prosa baseada em um curso de gestão de negócios. É como se ele fosse um MBA. Um MBA. Isso, então Boa. Eu falo de supply chain, eu falo de liderança, tecnologia, finanças, ou seja, sustentabilidade. Então tem muita coisa para as pessoas aproveitarem. Conteúdo está crescendo devagarinho, mas é voluntariado, é crescimento orgânico, né? Então, e feito para professores, profissionais e estudantes. Né? E vou continuar, enquanto tiver forças, vou continuar com o canal, vou continuar escrevendo e continuar compartilhando conhecimento. Eu espero que não pare, né? Com pessoas como você. Muito obrigado, mas eu espero que não pare, porque a gente está sendo beneficiado com todo esse conhecimento. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Assim, você está conosco aqui, só estrela só um pouco mais nosso programa aqui, espero que você volte aqui, a gente possa esmiuçar um pouco mais. E pessoal, não deixe de adquirir o livro do Paulo Bertaglia, que é um excelente livro. Obrigado. Gratidão enorme. Ao infinito e além. Um abraço, gente. Até mais um bate-papo. Nesse calor e vim aqui na secretaria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí.
Bom, gente, e aqui na Ashers tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca, igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açougueria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Olá, meus amigos do programa Log Brands aqui. Nós estamos hoje num podcast muito legal e a gente não poderia fazer uma programação sem falar daquilo que mais atende o consumidor, que é uma venda consultiva, alguém que olha o cliente com calma, sabe exatamente o que ele quer. E melhor para falar sobre isso aqui do que o SIC, o homem que está palestra, professor, mestre, tudo de aconselhamento, treinamento de venda consultiva. Seja bem-vindo, SIC, ao programa Log Brands. Obrigado, meu amigo. É um prazer, né? A gente poder passar um pouquinho do que a gente tem aprendido aí. Deus tem abençoado, Deus vai dando sabedoria, a gente vai ensinando um pouquinho. Falar um pouquinho do que é venda consultiva. Bom, eu vou entrar já de sola nesse assunto, porque é o seguinte. Nós entendemos que todo mundo que compra, ou compra muitas vezes por impulso, ou às vezes compra por necessidade, mas não compra direito. O que é venda consultiva? Né? E depois eu quero que você já emende dizendo para mim o seguinte, como comprar certo? Porque você tem uma venda consultiva e precisa ter uma estratégia para comprar certo. Verdade. Então vamos lá, o que é venda consultiva? Eu gosto sempre de falar para o pessoal que é assim, as pessoas estão cansadas de vendedor comum. Aquele vendedor que você entra na loja, ele fica te seguindo. Isso dá uma raiva, não é verdade? Se incomoda. E aí quando você vai comprar alguma coisa, ele te empurra um monte de coisa. Eu tenho certeza, Eurico, que você talvez lembra o nome do seu cabeleireiro, mas não lembra do vendedor de calçado. Nunca. Incomoda. Entendeu? Porque muitas vezes eu já fui vendedor de calçado, ele vai te empurrando um monte de coisa. E o porquê você lembra do seu cabeleireiro? Porque seu cabeleireiro ele não só corta seu cabelo, ele te dá uma consultoria. Ele fala assim, Eurico, você vai pra onde? Vai pra uma reunião. Então eu vou deixar o cabelo desse jeito. A mulher vai pra uma festa. Ela, menina, vou deixar lindo o seu cabelo. Verdade. Ela entende melhor. E isso é uma venda consultiva. É você não ser só um vendedor. Você ser um especialista, um consultor pro seu cliente. Ele chegar e você... Às vezes você perde até um pouquinho mais de tempo, mas você entende ele melhor. Um cliente que você não só vende, mas você presta uma consultoria para ele, ele volta com certeza. E você sabe que um cliente novo, ele custa muito mais que um cliente já está na empresa. Então, você vai dando uma consultoria. E me fala uma coisa, assim, quando a gente fala de venda consultiva, eu chego na tua loja, o que é uma venda consultiva? Além de olhar o que... Porque assim, o vendedor, ele olha, tem que ter uma especialização, mas ele vai olhar quais são os aspectos, quais são as habilidades que ele precisa ter para poder saber o que eu preciso. Porque às vezes não é o que eu quero, é o que eu preciso. Isso mesmo, então vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, para você se tornar primeiro um vendedor consultivo,
até nos meus treinamentos, nas palestras, eu ensino que você tem que ter 3 conhecimentos. Primeiro, o autoconhecimento. O vendedor, muitas vezes, ele fica nervoso, ele vende com o bolso dele. Ele acha que se ele não conseguir comprar, o cliente também não consegue. Então, ele vende com o bolso dele. Ou ele fica muito nervoso, que ele está tão desesperado para vender, que ele já está quase assim, por favor, compra, que eu tenho um boleto para pagar. Boa. Então, pensa com o bolso também. Então eu ensino o cara, primeiro, ele ter o autocontrole, entender as suas emoções. Segundo, entender do produto. Saber separar o que é benefício e o que é características. Ninguém compra coisas, todos compramos benefícios. Se você entender bem quais são os benefícios que tem ali no seu produto, você encaixa na necessidade do seu cliente. Boa. E por fim, você saber se comunicar com as pessoas. Tem gente que ela conta mais história, tem gente que é mais precisa. Então, o primeiro ponto é o vendedor saber se comportar como um consultor. Autoconhecimento, conhecer bem o produto e por fim, conhecer o seu Mas o cliente quando ele chega, ele chega cheio de coisa, né? Chega, vou ter uma festa, vou ter uma necessidade. Como é que ele consegue bater essa bola? Porque, olha só, eu fui comprar uma camisa um dia, eu estava extremamente, a minha camisa rasgou, estava com problema, eu cheguei lá, eu queria uma camisa para palestrar. O cara falou, mas você não precisa de uma camisa para palestrar, você precisa de uma camisa para o senhor usar no dia a dia. Mudou a minha visão, eu estava com pressa. Em 5 minutos eu comprei uma camisa que eu não precisava, mas era a melhor que tinha, e eu até hoje tenho um carinho especial para essa camisa. Eu vou te dar 2 exemplos. Eu falo que venda consultiva você pode fazer com qualquer situação. Eu falo que você vai comprar, eu até nas minhas palestras falo pro pessoal, você vai comprar batata. Sua mulher fala, me dá 5, vai lá comprar 5 quilos de batata. Você vai na feira, tá todo mundo, batata. Se você chegar numa banca e você fala assim, campeão, quero 5 quilos de batata. Se ele disser pra você, calma aí, senhor, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho aqui. O senhor vai fritar ou cozinhar essa batata? Você fala, rapaz, eu não sei, minha mulher às vezes frita, às vezes cozinha. Eu falo, então calma. Essa batata aqui, ó, ela pra fritar é uma beleza. Ela frita rápido, fica crocante, sequinha, show de bola. Já essa outra aqui, ela pra cozinhar, ela cozinha rápido, economiza gasolina, economiza gás, top. Você fala, pô, não sabia, pra mim tudo era batata. Você leva metade de cada uma. Semana que vem você vai aonde? No mesmo lugar. No mesmo lugar. Agora eu te dar um exemplo, como eu falei de vendedor de calçado. Eu vendi calçado. E muitas vezes a pessoa chega na vitrine, ele vê ali um calçado que cabe mais ou menos no bolso dele, um valor que cabe no bolso dele. O que eu fazia? Eu subia, buscava aquele monte de calçado. Só que eu chegava e falava assim, senhor, tudo bem, o senhor escolheu esse aqui, bonito, tá? Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor vai usar esse calçado todos os dias? Boa. Ou é de vez em quando você vai para uma festa e tal? Aí o cliente fala assim, não, moço, eu vou usar todos os dias. Eu falo, olha, esse calçado que você pediu aqui é bom, ele é legal. Só que vou dar um exemplo para o senhor. Tá vendo esse valor aqui? Esse aqui, ele é colado, tá? Ele é bom, mas é para você ir para uma festa, usar ele de vez em quando. Se a senhora for usar ele todos os dias para trabalhar, o que vai acontecer? Daqui uns 2 meses você vai estar voltando. Este outro aqui é um pouquinho só mais caro, R$10 mais caro. Só que olha só, ele é costurado, vulcanizado, mais resistente. Se você bater ele todos os dias, eu te dou aí uns 6 meses ainda para você usar. Boa. Então, se você for ver o custo-benefício, melhor levar esse aqui. Aí a pessoa fala assim, vou levar esse outro. Eu preciso de uma consultoria. Isso é diferente, você só empurrar. Então, o vendedor, ele tem que... As empresas, elas entenderam o seguinte, que quando ela tem só vendedor comum, ela tem problema depois no pós-venda, porque tem muita reclamação. Agora, quando ela tem um consultor, que é o cara que entende do produto e dá um pouquinho mais de consultoria para o cliente, pós-venda não tem tanto problema. Me fala uma coisa, assim, é uma estratégia maravilhosa. Como é que as empresas trabalham com isso? Eu falo que as empresas de comércio, né? Como é que as empresas entendem isso? Porque assim, ó, a loja é aberta, às vezes, muitas vezes é caseira, é familiar, a pessoa vai lá, coloca o calçado, o que comprou está comprado, está ótimo. Aí vem os custos, né? Porque o custo de retorno, o custo de qualidade, a pessoa não volta mais, tudo isso está envolvido lá no seu KPI. Quando eu contrato o especialista, que é o SIC lá, que vai olhar a minha questão de venda. Onde é que começa essa avaliação? É na contratação? É no empresário? É no tipo de loja, tipo de produto? Como é que eu avalio isso? Então, boa. Primeiro que o conceito venda consultiva ele é muito recente. Ele começou por volta de 1960. Aí você fala, pô, SIC, 60 não é tão recente. Mas para a história isso aqui não é nada. Então, tem muitas empresas familiares, que nem você mesmo disse. Às vezes eu sou chamado para dar palestra. Esses dias eu ouvi um cara falando assim, uma moça falou assim, que ficou feliz que eu fiz o amigo dela engolir o que ele disse. Ele não foi na palestra porque ele disse para ela assim, ele vai falar tudo lá que eu já sei. Aí ela falou assim, você explicou um monte de coisa que eu não sabia e tem muitos anos de vendas. Então, o familiar, muitas vezes aprendeu daquele jeito, faz daquele jeito, então é meio difícil você colocar isso na cabeça. Infelizmente, ele vai perder com isso. Tá, quando a empresa me chama para ir lá, eu tenho 2 caminhos. Eu tenho a palestra que eu dou,
E é muito bacana que às vezes a empresa é pequena, às vezes tem 5 colaboradores e ela junta com o vizinho tem mais 5. Com 10 pessoas eu já vou e dou uma palestra para eles. Muito Dou uma palestra de 1h30. E o legal é que eu não cobro, hein? Em São Paulo eu não cobro. Eu vou lá, dou uma palestra. Não. Vamos lá. Repete essa agora aqui. O SIC é o especialista, gente, em treinamento de vendas consultivas. Estou falando isso aqui por experiência própria, porque ele já fez um treinamento comigo. Agora, como é que é esse negócio? Você dá o treinamento, não cobra, mas qual que é a tua realidade quando você dá um treinamento e não... Claro, não tem investimento inicial, mas você vê a satisfação das pessoas, melhorando o mercado. Como é que você depois traz esse retorno para você? Show. Então aqui em São Paulo eu não cobro, porque eu dou a palestra, tem que ter no mínimo 10 pessoas junto lá. Então vai bater um monte na tua porta lá hoje agora. Eu vou lá e dou a palestra de 1h30, eu dou o meu melhor. Eu falo, pessoal, se não tiver resultado, entra nas redes sociais e fala que eu só ensinei balela. Porque o que eu passo lá, eu tenho 31 anos de experiência de vendas, eu estudei vendas, trabalhei com vendas. Então eu dou 1h30 de palestra. E no final eu falo da minha apostila. Boa. Aí aqui na apostila tem tudo que eu passei mais um monte de coisa. E quem se interessar, adquire a apostila. Muito bom. Então o meu retorno está ali. Legal. Agora, que nem você falou, de quando a pessoa me chama para SIC, quero que você dê uma consultoria. Aí é diferente, é um trabalho diferente. Acompanhamento. Né? Aí que você me fez aquela pergunta, eu falo para você assim, esses dias eu dei uma consultoria numa empresa e eu entendi o seguinte... Tem uma frase que diz assim, contrata mal, demite mal. Então o problema ali já estava tipo assim, contratava mal, aí não treinava, colocava a pessoa lá para vender, e aí a pessoa às vezes fazia do jeito dela, aí a pessoa ficava na dependência. Então você tem todo um trabalho para fazer na contratação. Então quando eu vou, eu faço o cliente oculto, faço todo o levantamento, porque tem duas coisas. Muitas vezes o patrão ele tem uma visão da empresa dele que é a melhor do mundo. E eu tenho que alinhar a visão do patrão com a visão do funcionário. Tem funcionário que olha, micro, né? Que é micro. E às vezes o funcionário fala assim, meu chefe está pensando isso aqui, mas olha isso aqui não me dá estrutura nenhuma. Então você tem que alinhar isso aqui. Como fazer, aí tem todo um treinamento. E quando você avalia isso, é um mapeamento, é um diagnóstico, como é que você faz? Sim, então porque assim, quando você fala do patrão, o patrão te fala assim, está faturando, tá bom. Mas nem sempre. Eu fiz um levantamento numa empresa uma vez, como eu disse para você, eu faço o cliente oculto, aí eu entendo, vejo onde que a pessoa, como é que atende e tal. Aí depois que eu já me apresento, eu faço algumas perguntas-chave para o funcionário, para ver qual a visão que eles têm da empresa, e depois do patrão. E depois eu vou levar o diagnóstico. Eu lembro que teve uma empresa que eu falei pro cara assim, olha, sua empresa está falhando nisso aqui. Eu vejo o atendimento, tá falha aqui. Só que era um casal, falei, tem 2 funcionários aqui que se você não mandar embora com urgência, você vai ter que fechar sua empresa. Ele falou assim, fala agora que eu vou mandar embora. Eu falei, então é você e você. Aí ele, pô, SIC, como assim? Por quê? Porque colocava uma regra, um sistema. Tudo tem que ter um sistema. Aí eles mesmos burlavam o sistema. Nossa. Fazia tudo bagunçado. Então, tipo assim, o funcionário nunca ia seguir. Se o chefe... eu ia lá e mostrava como fazer. Aí depois o chefe vinha, não, faz desse jeito, aí o negócio... Eu falei, não, então nem faz. Então, essa consultoria, às vezes você tem que mexer em coisas muito sensíveis nas empresas, né? Sim. E além do curso, né, que você aplica, e isso é muito legal, queria até que você mostrasse a tua apostila aí, que é uma apostila muito intuitiva, ensina de fato, né, todo o pessoal. Pessoal, eu tive a oportunidade de conhecer essa apostila e li, assim como é simples você entender, algumas colocações que o SIC colocou lá, porque olha só, eu já li muitos livros de vendas, o último que estou lendo que é Se Torne Tigre em Vendas, né? E esse, tigre de vendas não, Se Torne uma fera nas vendas. E ele é ele tem uma colocação muito simples de se entender aí. Mas quando você começa a fazer isso na palestra, você tem que sintetizar mais, né? Mas tem que ser mais assertivo. Como é que é a tua palestra? Porque assim, eu estou lá com 40, 50, 60 vendedores e eu tenho que em 1h30, que foi o que você falou, Sim. tem que fazer com que eles entendam que aquele processo que eles estão realizando não está adequado e eles precisam mudar a mindset dele. Como é que isso consegue? Assim, um mantra lá dentro? Não, então vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, ó. Eu lembro que há pouco tempo teve um empresário que falou para mim assim, SIC, vai lá e dá um treinamento. Não, dá uma palestra motivacional para minha equipe. E aí eles vão ficar top. Eu falei, ótimo, vou lá, vou dar uma motivação, falo, vocês são show, tal. Aí você vai me dar o dinheiro, eu vou gastar, vou pagar os boletos. e aí depois não vai adiantar nada. Ele falou, pô, SIC, por quê? Eu falei, primeiro que é técnica, eu vou ensinar eles técnica. Como você falou, vamos lá. Primeiro você falou da apostila. A apostila aqui chama-se Persuadir é um jogo, aprenda as regras. Então eu explico sobre persuasão. Como você persuadir, como você convencer. E lá na palestra,
que é 1h30, eu não vou ensinar eles a vender o produto deles. Eu vou ensinar eles a olhar para dentro deles. Que nem eu falo, o autoconhecimento. Tem muito vendedor que ele tá com a mente dele já destruída, porque o cara já levou tanto não, que quando chega o próximo cliente, ele já tá assim, meu Deus, se eu não vender... Então eu faço ele cuidar primeiro dele, ele tirar as ervas daninhas, que as palavras negativas estão entrando na mente dele ali, e ele ter uma autoconfiança. Quando eu falo sobre conhecer bem os produtos, eu costumo dizer assim, eu chego em muita empresa e falo, não é prepotência, eu vou provar para vocês que você não sabe todos os benefícios do seu produto. Aí o pessoal, eu falo rapidinho, me dá 10 benefícios ao produto. Ele me dá 3. Os meus 3 que o concorrente fala. E ali a gente vai trabalhar o que é mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, olha só que legal. A Polishop. Eu sempre falo, a Polishop ela não te vende... Pessoal, compre aqui panela elétrica 110, 220 volts, 3 litros. Não. Ela fala pra você. Ela coloca a mulher com um pano de prato aqui, suada, você quer fazer a sua comida, mas cheio de óleo. Não aguenta mais, tal. Mas agora existe air fry, comida sequinha, saudável. Você não precisa mais cuidar. Ela desliga sozinha, só fala os benefícios. A pessoa fala, meu Deus. Então, aí eu ensino eles a como destrinchar os benefícios do seu produto. Que legal, cara. Então a gente vai trabalhar os benefícios. Olha só, surgiu eu sempre fiz essa pergunta, né? Muitas vezes, é o erro do vendedor ou é a estratégia da empresa de vendas? Então, depende. Porque, olha só, o vendedor pode ser um cara especialista, uma pessoa que tem uma habilidade fora da curva de vender, mas se não tiver estratégia definida e você entra, faz um trabalho com o vendedor, depois descobre que o problema não está no vendedor. Como é que avalia isso? Então, eu vou te dar um exemplo, um caso que aconteceu, um case. Um conhecido meu, uma vez ele chegou e falou assim que o meu comércio está fechando. Vai lá, dá uma consultoria para mim, não tenho condições de pagar. Falei, beleza. Falei, uma churrascaria, era um monte de coisa o negócio, de alimentação. Aí eu cheguei lá, falei, vou fazer um cliente oculto. Eu cheguei, olhei, na hora que eu entrei, na entrada tinha um pano de prato, pano de chão, que ele passou o pano, aí deixou e abriu. Aí ele entrou, aí eu sentei, tô olhando. Lá vendia muito lanche, né? Tava lá. Aí chegou um senhor e uma criança. Ele falou com o senhor, você vai beber o quê? Ele falou, uma cerveja, isso aqui. Aí ele olhou pra criança e falou assim, olha, tem fandangos. Aí a criança, tá bom, beleza. No final, ele chegou em mim e falou assim, e aí, Sim, o que você achou? Eu falei, cara, gostei do seu boteco. Ele, pô, boteco não. Boteco não. É uma lanchonete, tudo. Eu falei, cara, primeiro, vamos lá, qual que é a visão? Lanchonete, não tem nenhuma foto de lanche na parede, não me dá desejo de comer. Seu cardápio é só texto, não tem imagem. E outra coisa, no boteco você pergunta o que vai beber e oferece fandangos para criança. Aí, pô, ele não gostou. Eu falei, claro. Sério, sem zoeira. Ele atendia de regata, cara. Nossa. Sério, que ele atendia de regata. E era calor no lugar, aí voltava. Então eu falei, cara, com todo respeito, sou seu amigo, nunca vou trazer minha mulher, que minha mulher não vai querer comer. Ele falou, não, que é o meu estilo, tal. Então era o jeito da empresa trabalhar. Por isso estava indo e fechou. Então não adiantava pegar, treinar o melhor atendente e tal, colocar lá, porque... O erro era o processo. Era o processo. Então Bom, você tem que saber avaliar. Você vê, gente, que olha só, a consultoria, uma venda consultiva não é apenas você nem ser só consultiva, você também tem que ter uma estratégia, uma habilidade de vendas. A pessoa que vende, a pessoa que tem uma... qual é a diferença assim, de um vendedor que tem uma venda consultiva, falando isso de forma financeira, para uma pessoa que tem que ter uma venda normal? Porque assim, a venda consultiva você vende qualquer coisa. Sim. Eu posso chegar aqui para você e falar assim, estou vendendo esse microfone, e aí é o que você falou, eu faço toda a parte técnica, falo, poxa, eu preciso disso. Eu não precisava, agora eu preciso. Como é que eu mensuro isso para ganhar mais que os outros, além do curso? Porque tem que ter uma habilidade de improviso, uma habilidade comportamental. Tem um pouco a ver com isso, né? Tem, vamos lá. O vendedor comum, eu costumo brincar assim, tem vendedor que ele vende por caridade. Me ajuda aí, tô precisando, vende. Você vai vender um tempo, 2 tempos. Aquele cara que caiu na venda, então não consegue. Infelizmente, hoje nós temos muitos vendedores comuns, que é aquele que ele fica ali na porta torcendo para chegar alguém, chega o cliente, ele vai lá e já chama de caroço. Eu vou te dar um exemplo, eu gosto de sempre mostrar cases de sucesso. O Ricardo Nunes, antigo Ricardo Eletro, ele deu um exemplo uma vez que ele foi numa loja onde tinha a venda vendia pouco. Ele ficou próximo do vendedor que menos vendia, lá em Belo Horizonte. E ele começou a puxar a conversa com o vendedor e perguntou, como é que tá o nosso Atlético? O cara falou tudo do Atlético, o nome dos jogadores, falou tudo. Ele conversou com o cara, que legal. Saiu, propositalmente, 10 minutos ele voltou e falou, rapaz, deixa eu fazer uma pergunta. Aquela TV nova que chegou ali, por que o nosso cliente deve comprar a TV nova e não a antiga?
cara falou, porque ela é bonita? Bonita, doutor Ricardo. Ele, não, fora isso, por quê? É porque ela é nova. Não, meu amigo, qual é o benefício? Ah, doutor, senhor Ricardo, eu ainda não sei. Ele falou, olha, se você soubesse tão bem do seu produto como você sabe do seu time, com certeza você teria condições financeiras de ver seu time muito mais vezes. Muito bom. O que isso quer dizer? Muitas vezes o vendedor comum, ele tá aqui ó, só no TikTok, nas redes sociais, aí indo para casa, entre ir para casa e voltar, ele tá reclamando, vendo, mas ele não tá buscando se especializar. Ele não entende o produto dele. Lembra quando eu falei para você que eu chego na empresa e falo, não é arrogância, eu vou mostrar para vocês que vocês não entendem todo o seu produto? O cara só sabe a parte técnica. É aquele negócio que o meu produto tem qualidade, o meu produto é o melhor da região. O seu concorrente me fala a mesma coisa. Entendeu? Então, onde está o benefício? E é o mesmo produto, né? É o mesmo produto. Hoje, ó, se a gente for vender um celular, tá? Se a gente entra numa loja, um celular, entra na outra loja, é o mesmo produto. A diferença, muitas vezes, não está nem no preço, está no atendimento. É isso aí. Como você vai vender? É isso aí. É isso aí. Nós estamos aqui com o SIC especialista, um consultor de vendas consultivas. SIC, eu quero te agradecer enorme. Cara, falar do que você falou hoje aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas estão aqui que quebraram algumas pedrinhas nas suas cabeças. Qual é a dica que você dá para quem está querendo entrar nesse mercado de vendas, mas entrar direito? Então tá, eu diria o seguinte para você, ó. Primeiro que, para você ser um vendedor, eu sempre falo pro pessoal assim, você tem que trabalhar sempre sua automotivação. Por quê? Porque se você trabalha em produção, qualquer coisa, se você estiver feliz ou estiver triste, é a mesma coisa. Agora, o vendedor ele tem que sempre se motivar. Você vai ouvir uns 10, 15 não para ter um sim. Primeira coisa, então, você cuidar de sua automotivação. A segunda coisa é você ter... Eu costumo sempre falar o seguinte, ó. Você pode negociar tudo. Pode vender tudo. Mas nunca negocie a tua fé. A tua fé em Deus. A tua fé em seu produto. A tua fé em falar a verdade pro seu cliente. Se você cuidar disso aqui, ó. Show. Em você. Falar sempre a verdade. Aí você... Estudar o seu produto. Aí você vai longe. Olha, que bom. Com Deus, não negocia a sua fé. Fala, você negocia qualquer coisa, menos a sua fé. Muito bom. Já era. SIC, o especialista em consultoria consultiva. Você quer conhecer um pouco mais do SIC? SIC, qual é o contato que você pode deixar para o pessoal para te procurar, para poder conhecer um pouco mais do teu material, do treinamento, do curso? Só ir lá nas minhas redes sociais, SIC Souza, S-C, SIC Souza no Instagram, Facebook. E aí eu tô lá. Aproveita que a gente vai preenchendo as vagas lá, a gente dá as palestras, dá os treinamentos, dá a consultoria e também apresenta eventos. Graças a Deus tenho apresentado bastante eventos. Então, já que o SIC está aqui, as primeiras 2 pessoas que ligarem lá, você oferece um desconto para ela, é isso? A gente faz um descontão lá nas apostilas no final lá do pessoal. Olha lá, pessoal. O pessoal que ligar lá para o SIC, os primeiros 5 pessoas, pode 5 pessoas que ligarem lá, com esse trabalho que ele faz de treinamento e cursos de treinamento para vendas consultivas, vai ter um desconto com ele lá. Eu tenho certeza, você vai sair de lá diferente, sabendo como vender melhor, como ganhar dinheiro, né? Que é o diferencial. Verdade. Um abraço, meu irmão. Obrigado por ter Obrigado, vindo aqui. Deus Viu? abençoe. Até mais, gente. Até o próximo programa.